Como eu já falei aqui no começo, né, a aula de hoje tem um tema, que é... Onde está a Cris? Ah, tá. Qual é o apelido dela? Brincadeira. Vamos falar então, né, o pedido que foi feito foi falar sobre palavras grandes, palavrões, né? E essa aula não pode ser um discurso assim moralista, né? Porque eu vou fazer uma pergunta aqui: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que bom, ninguém vai levar pedrada aqui, porque todas as vezes falam, né? Vamos ter um pouquinho de aula de história hoje. Nós vamos falar um pouquinho de sentido das palavras. E essa aula de hoje, ela não é desconectada com o curso de Jeremias, né? Ela tem a ver com o que nós vimos na semana retrasada, semana passada. Porque palavrão tem muito a ver também com imoralidade, tem muito a ver com aspectos, né, que envolvem imoralidade. E a Cris pediu para eu falar então sobre isso, né, o uso de palavrões, e dá a impressão que palavrão é algo restrito ao mundo adolescente e jovem, e não é. Muito pelo contrário, né? Então, pessoas de todas as idades precisam lutar contra isso. O crente precisa lutar contra isso. Nós temos colocado certas palavras de maneira muito errada, às vezes, de maneira equivocada, e, infelizmente, isso vai ganhando contornos de normalidade, até na vida de um cristão, né? E nós precisamos sempre lutar contra isso, todo mundo, né? Isso não isenta o pastor, não isenta você. Nós vivemos uma sociedade, especialmente aqui na cidade de São Paulo, ítalo-lusitana, onde a influência ela é muito forte, né? E o uso de palavras. E, infelizmente, através das músicas, através das coisas que nós temos visto por aí, isso está fazendo parte do nosso vocabulário, do vocabulário do paulistano, principalmente. Pelo Brasil todo, mas principalmente do paulistano. Vamos dar uma olhadinha, então? Essa é uma aula assim, avulsa, mas ela tem muito a ver com o que nós temos estudado aqui. Vamos orar. Pai, obrigado pelo Senhor Jesus, a palavra viva de Deus, e nós queremos exaltá-lo, aprendermos aqui um pouco, sim, de história, de cultura, mas acima de tudo da tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. São 365 dias no ano e nós já estamos em setembro. E pegando um pouco aqui o que o Leandro falou, né, de lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, eu queria fazer uma pergunta. Quantas vezes você leu a sua Bíblia no ano? Quantas vezes você se comprometeu a ler a sua Bíblia nos 365 dias do ano? Há um ditado que diz assim, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, o pessoal que gosta de fotografia aí, né, às vezes nós temos essa coisa que um retrato, uma imagem, ela fala bastante. Mas a palavra também fala, e fala bastante, né? Então, poderíamos ter um retrato aqui das coisas, né, uma imagem, mas nós somos sempre exortados a ler a palavra. Quantos textos o Leandro não leu aqui? Quantos textos o Rogério não leu na semana passada? Quantos textos eu não li, o Marcos não leu nas aulas, né? Você já disse isso aqui para alguém? O que você disse? O que Deus disse? Não, eu não disse nada. Será que o Senhor se importa com o sentido das palavras? Interessante que nós estamos vendo aqui as cartas às 7 igrejas. Em Apocalipse capítulo 1, no verso 11, a parte A, o Senhor, né, João recebe a instrução do Senhor, do anjo propriamente dito, dizendo: o que vês escreve em livro. Deus, ele vela pela sua palavra. É importante o sentido das palavras. O mundo foi criado através de palavra. Interessante isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quer que tirar o microfone? Põe ali, acho que no degrau embaixo. Disponibilizar o microfone, é isso? E disse Deus, Vaiomer Elohim, Vaihi Or. E disse Deus, haja luz, né?
Essa frase, disse Deus haja luz, Deus cria a luz ou coloca no mundo a luz através da sua palavra. A palavra tem importância. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, né? Disse Deus, haja luz e eu vi luz. Imagine um mundo sem escrita, um mundo sem palavra. Comunicação pressupõe palavras, né? Não haveria história, não haveria documento, não haveria cartas, não haveria livros, não haveria Shakespeare, Camões, Fernando Pessoa, Guimarães Rosa, Drummond, né? As letras que deixam mais floreadas as mais belas melodias, não haveria atestado, registro, nome, não haveria processo, não haveria prescrição, receituário, bula, não haveria ciência, não haveria escrita, não haveria reuniões, não haveria bibliotecas. Eu pergunto, será que haveriam redes sociais? Também não. Tudo é na palavra, né? A palavra tem um sentido muito forte. Bom, e quando a gente fala em palavreado, que palavreado é este? Eu queria que você respondesse, eu sempre falo isso, mas fala com toda honestidade, né? Você está andando, então, da sala para a cozinha, num dia assim de paz, e você mete o dedinho do pé direito, com toda a força numa cadeira. Pá! Aquela batida assim, né? Quem aqui, levante a mão, fala, aleluia, glória a Deus. Levante a mão. Só a Cris. Só a Luxa. Uma aula de... Então a gente fala coisa ao contrário. Isso está na gente, né? Infelizmente está na gente. Uns mais, outros menos, mas está no ser humano. Ok? Vamos caminhar um pouquinho aí. Então, que palavras são essas? Nós estamos vivendo uma sociedade, presta atenção no que eu vou dizer aqui, é declarado leitor, é aceito como leitor quem leu um livro ou parte de um livro nos últimos 6 meses. Olha como é nivelado por baixo. Quem leu um livro ou partes de um livro nos últimos 6 meses é considerado leitor no Brasil. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem é leitor, baseado nessa informação. Fato é que o brasileiro lê pouco. Muito pouco. Vivemos a época do pode tudo. Não pode tudo. Eu estava passando de carro um dia desses, acho que foi antes de ontem. Tinha um carro na minha frente com uma determinada batida que eu me recuso a chamar de música ou melodia. Era muito alto e tremia o carro dele, o meu. E com uma voz mais ou menos assim, uma coisa assim. E a hora que eu ouvi a letra, eu falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia. E o que mais me chocou é que havia crianças no carro do cidadão. Então tudo pode. E eu pergunto, até que ponto isso é bom? Você não precisa ler aqui, que está pequenininho, mas eu quis transcrever. Isso aqui é uma apostila do Ângulo. O Ângulo, colégio, cursinho. E eles têm uma escrita ali que eu gostei muito, que é uma frase do ensaísta mexicano, escritor mexicano, chamado Otávio Paz. Eu vou ler aqui. Otávio Paz, poeta e ensaísta mexicano, ao analisar o seu país, México, concluiu que, abre aspas, quando uma sociedade se corrompe, a primeira coisa que gangrena é a linguagem. Alguém aqui não sabe o que é gangrena? Gangrena, imagina que você cortou o pé, ou teve um acidente de carro, ou um avião, uma queda do avião, você teve um corte profundo do você não tratou. Se você não desinfetar aquilo começa a infeccionar, né, começa a ter problemas e vai ficando roxo, escuro, e aquilo começa a feder, vai ficar podre, e aí ou morre por infecção, ou tem que fazer uma amputação correndo. Isso é gangrena, algo mais ou menos assim. Então, quando uma sociedade se corrompe, a primeira coisa que gangrena ou que apodrece é a linguagem. Eu pergunto, como estamos nós aqui no Brasil? Estamos gangrenando ou estamos saudáveis? Porque a linguagem é afetada
quando uma sociedade se corrompe. Um pequeno histórico. Vamos fazer aqui. As palavras mudam? Mudam. Mudam. Vanderlei é lá de Salvador, né? Lá em Salvador, você fala assim, na padaria, eu quero um pãozinho. Eles vão entender? Se eu falar, eu quero um cacetinho, eles vão entender? Sim. É palavrão lá? Essa palavra tem na Bíblia, gente. Ela ganhou um significado diferente. Se você pegar a versão João Ferreira de Almeida, os soldados, tipo de arma eles tinham na mão, você vai ler isso lá. Então muda o sentido das palavras. Então há coisas que aqui no Sudeste podem ser palavrão, palavra torpe, lá não, e às vezes o contrário. Isso existe a questão linguística, cultural, e nós precisamos estar atentos. Pecado é aquilo que às vezes eu falo e às vezes vai atingir o meu irmão. Nós vamos ver aqui alguns sentidos aí, tá? Um pequeno histórico. Quero ouvir vocês agora. O que é uma almofadinha? O que é uma almofadinha, gente? Sentido primário. Fala, Silvia. Uma almofada pequena. Tem outros sentidos que vocês conhecem? Quais? Menino mimado. O Mauricinho. Você viu que a palavra mudou o sentido? Ela pode ter mais que um significado, ou não? Pode. Uma almofadinha. Ah, o Zequinha é almofadinha. O que quer dizer? Ele é mimado, é filhinho de papai. Tudo bem? Oi? Carimbo, almofadinha de carimbo. Boa, Marcão. Você usou muito, Marcão? A Silene tem um desse aqui. O que é lanterna? O que é lanterna? Um objeto? Você usa almofadinha? Carimbar o pezinho dos bebês? Olha lá. Então tem um terceiro significado. O que é uma lanterna? Palmeiras não, Palmeiras é segunda. Está acima do seu, viu? É, vai. Está acima do seu, respeito. Quase saiu um palavrão agora. Vamos lá, o que é uma lanterna? Objeto de luz ou o último colocado num evento esportivo na tabela lá. É a lanterna. Ou no cinema. Todo mundo detestava o lanterninha do cinema? Ricardo, precisamos conversar. Cadê a Marlene? Por isso que você está saidinho assim, né? Ah, tá bom. Entenderam? A palavra lanterna tem 3 significados diferentes. O controlador de lugares do cinema, o último colocado num X campeonato de X esporte, ou um objeto de iluminar. Olha a outra aqui, autópsia. Gente, língua portuguesa, o que é auto? Eu mesmo. O que é uma autópsia? Faz sentido essa palavra? Investigar causa-mortes de alguém, mas se auto significa eu mesmo? Então a palavra mudou do seu significado original. Autópsia é investigar a causa da morte de. E esse auto, o que está fazendo aí? A palavra ela muda o seu sentido. Essa aqui eu acho demais, ó. Barbeiro. O que é um barbeiro? Vamos lá, gente. Sentido primário. Quem é o barbeiro? Que corta a barba, que faz a barba de... Ou o cabelo, por incrível que pareça. Que mais? Bicho que causa doença de Chagas, o inseto. Trypanosoma cruzi. Obrigado, Laura. Uma pessoa que dirige mal, sem citar nomes. Vocês estão se amando hoje. A próxima aula é sobre mentira, a outra é sobre amor entre os irmãos. Barbeiro, vocês viram os significados diferentes? Vamos lá, outra. Armário. Onde guarda a roupa. Obrigado, Lucas. Quem mais? Um homem alto. Nossa, o João é um armário, ele é muito forte. Qual é o sentido original dessa palavra? Alguém sabe? Armário era se gravava o quê? Guardava a arma.
armário. Ah, Letícia! Boa, Letícia, pegou aí, Letícia. Armário. Aí a mamãe chega, guarda isso no armário, Júnior. Maria, né? Mas eu não tenho arma, mãe, é só roupa. Você pode falar guarda-roupas ou armário. Armário da cozinha. Tudo bem que cozinha tem umas armas também, né? Esse aqui é demais. Gente, o que é piscicultura? Piscicultura. Cultivo de peixe. Pisci é peixe. Aonde você nada, Ué, e aqua? Água. E aquário? Onde você põe o quê? Olha o que o português fez. Por quê que você nada na piscina? Porque você se sente um peixe lá, não é isso? Então, a palavra, às vezes, ela muda o sentido. Vamos para frente. Emboscada, eu gosto muito dessa aqui. O que é um índio em cima de uma árvore, Ana? Já viu o cemitério de índio? O que é um índio em cima de uma árvore? Um índio a menos na terra. 2 índios em cima de uma árvore. 3. Emboscada, já não é, né? Emboscada. O que é emboscada? A palavra emboscada vem de bosque. Emboscar é talvez tornar alguém prisioneiro na minha estratégia de guerra ou vencer uma batalha no bosque. Tudo bem? Expresso. Essa todo mundo gosta. Café. O que é expresso, gente? Mas o que significa? Rápido. É expresso, é direto. A palavra expresso, ela tem o sentido de direta. Esse é o sentido primário. Direto. Mas pode ser um cafezinho. Quer um expresso? Né? E o português vai mudando. Vossa mercê virou vós me ser, que virou você, que virou VC, que virou C, e vai desaparecer. Interessante, a palavra muda. Uma das coisas mais legais, eu tinha uma vizinha portuguesa, ela ficava encantada como o brasileiro falava você, porque em Portugal fala-se muito pouco, mas é tu. Se você for ao Rio de Janeiro, que tem uma influência portuguesa muito forte, tu, Santos, tu, né? Rio Grande do Sul. Bom, aí nós vamos piorar. O que significa essa palavra? A gente usa só no sentido secundário. Mas eu vou trazer um dado histórico aqui agora. Vamos lá. Vou trazer um dado histórico. Antigamente, nas fazendas dos senhores de engenho, havia sistema de tratamento de esgoto? Não. Então os escravos pegavam as latrinas, eles tinham que andar com aquilo na cabeça para jogar em algum buraco ou no mato, em algum lugar, e aquilo ia pingando neles. Como é que eles ficavam? Bravos. Você entende o sentido dessa palavra? Essa aqui eu vou deixar para a lição de casa, não vou explicar. Judiação. Quem já usou judiação? Judiação. Vem de judeu, Segunda Guerra, gente. Holocausto. A gente usa assim, muito sem querer. Denegrir. A palavra denegrir significa tornar negro. Você está denegrindo a minha imagem. O que eu estou fazendo com a população negra do Brasil? Quando os portugueses trouxeram os escravos vinham da Costa do Marfim, Cabo Verde, vinha de Guiné, Angola, Moçambique. Ok? Os que já estavam aqui, nasciam no Brasil, os portugueses começaram a chamar de crioulos. Por quê? Nasceram aqui. E aí, então, aprenderam a língua aqui, então eles eram generalizados. Os que vinham de fora não gostavam disso, dessa equalização. Com a libertação dos escravos, nós estamos falando aí de 400 anos de história. Ok?
começou a usar outro termo. Então vamos chamar de decor. Os mais antigos, São Paulo, Rio de Janeiro, falam, eu tenho um amigo de cor. Mas espera um pouquinho, o que é isso? De cor negra? Aí não, então vamos chamar de negro ou de preto. Se você for para a Bahia, você está Bahia, eles falam pretos, sem problema nenhum. Aqui no Sudeste, Sul, é ofensivo. Se fizer o contrário, dependendo da região, ofende. Isso acontece muito nos Estados Unidos, black and nigger, eles não gostam. Entre eles falam. Então, de um tempo para cá, tendo em vista os intelectuais, os escritores, isso mudou. Então, hoje, aceita-se o termo afro, o afrodescendente, sem problema nenhum. Alguns vão falar negro, outros vão falar preto, sem problema nenhum. Ainda é aceito em várias regiões. Mas o verbo denegrir é um verbo depreciativo com a população negra brasileira. Pelo menos isso é dito. Mas a gente entra no tema agora. Eu vou passar bem rápido. Talvez você já tenha dito algo parecido com isso aqui. Isso vem da palavra grega sporá, né, que literalmente significa o espermate, né, que significa sêmen. E a gente fala assim, né, como sinônimo de aumentativo, de adjetivo e por aí vai. Né? Talvez você já tenha falado um palavrão parecido com isso aqui. Né? Desculpa, gente, a gente precisa falar, inclusive dentro da igreja. Né? O significado está embaixo. Né? E por aí vai. Né? E por aí vai. Tem outras aí, né? Isso aqui é um contorcionismo puro, né? Eu não sei, mas vamos lá. E a gente vai falando disso aqui. E eu queria deixar algumas perguntas, porque vocês sabem, se não sabem o significado, a gente pode falar. Será que a mente do indivíduo está cheia de relação sexual, órgão masculino, sêmen, fezes, prostitutas que dão à luz não sei onde? Isso é muito forte de ser falado. Mas olha a palavra do Senhor Jesus. Antes de falar dele, lembra do que o Otávio Paz falou. Quando uma sociedade se corrompe, a primeira coisa que gangrena ou apodrece é a linguagem. Então, a nossa sociedade ela está corrompida e forte. Isso vai ganhando tons de normalidade. E aí eu vou pegar o gancho da aula passada para dizer que essas palavras elas estão ligadas diretamente à imoralidade, à prostituição e coisas que o valem. Como decorrência de idolatria, muitas vezes falamos. Às vezes sem pensar é verdade, mas precisamos nos policiar como crentes. Eu ia colocar um vídeo, mas eu vou deixar para um outro momento. Alguém pode ler isso aí em voz alta? Ou todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, e sim o que sai. O microfone está por aí? Passa para o Dumbra lá. Marcão, em que contexto Jesus falou isso? O que Jesus queria dizer com isso? Que ele falou isso dentro de um contexto. Vamos lá. Censurando o Senhor Jesus porque ele e os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. É isso? Num determinado momento, eles foram comer sem lavar as mãos. Estavam vindo de algum lugar e comeram. E aí eles começaram a bater no Senhor Jesus. Sabia que existe uma reza em hebraico para lavar as mãos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushah benitzvotav v'sivanu v'yadayim. Bendito seja o Senhor Deus do universo que me possibilita lavar as minhas mãos. Olha isso, gente. Tem uma reza para lavar as mãos. Quando nós fomos no Muro das Lamentações, o que a gente tem que fazer antes de ir até o muro? Lavar as mãos. Nós lavamos as mãos para poder ir. E o cara exigiu. E eu fui sem lavar a mão. Aí ele, you're going to the wall. Lava a mão. Ok. Aí eu lavei a mão e fui. E tem uma técnica para lavar E tem uma técnica para lavar a mão. Você não pode, uma mão não pode contaminar a outra. Isso. Então você lava uma mão primeiro. Depois a outra. Depois você lava a outra. Isso. E depois as duas, se quiser. E Jesus, quando ouve isso aqui, ele disse, ele vai dizer ali para aquelas pessoas, para os fariseus que o censuravam. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas o que sai. Jesus está falando sobre o quê? Cuidado com o que você fala. Como diz o cântico, né, Eunice? Cuidado, boquinha, o que fala.
Isso para mim é muito forte. Laura, lê para mim aí, saca o microfone aí. Tá fácil. A boca fala do que o coração está cheio. Nosso coração está cheio do quê? Né? Disso aqui. Essa é a nossa luta, gente. Eu vou colocar nossa, porque é a nossa luta. A luta do crente diária é falar palavras que abençoam, que edificam. Esse vídeo que eu ia passar, não vou passar por uma questão de tempo, se der a gente passa no fim. Mas era a história do Tiago, não é o Betim, né? Mas o Tiago era um vendedor de balas ali na Praça Pan-Americana. E ele vendia balinhas. Ele vendia um saco de bala daqueles grandes em 5 horas. Aí um grupo de marqueteiros, então, resolveu fazer um teste. Tiago, nós vamos ajudar você a vender as balinhas. E tinha aquelas frases, né? Balinha R$1, balinha R$1. Hoje está 2, inflacionou. Né? Ontem puseram uma bem no espelho do carro, estava R$2. Ali na Estação da Luz, né? E aí eles colocaram frases marqueteiras para ajudar o Tiago a vender balinha. Colocaram frases assim, gastei um dinheirão imprimido, colorido, e você não vai levar nenhuma balinha? Aí aparece uma criança feliz, né? E colocava no espelho do carro. Estou vendendo balinhas porque eu não posso vender minha sogra. E assim eles colocaram frases divertidas nos espelhos. Em 2 horas ele vendeu tudo. Porque a palavra fala. Não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas sim o que sai. A boca fala que o coração está cheio. Eu pergunto, limites nos sufocam ou nos libertam? Eu tenho, nos últimos 18 anos, na verdade, nos últimos 30 anos, convivido direto ou indiretamente com jovens. E a gente vê que, muitas vezes, eles precisam de gente com limite. E eles acabam se afeiçoando a nós. Eu lembro de alguns casos de pessoas que não tinham limites dentro de suas casas e quando nós impunhamos limites, eles se apegavam a nós. Não é assim, Cris? Vamos lá. Quem quer ler esse aí? Laura, passa o microfone aí para alguém. Está com o Leandro. Jardane. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Esse sentido grego é corrompida. Nenhuma palavra que corrompa, mas só que seja boa, necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Está muito claro na Escritura. Vamos lá, próximo. Vamos para a Bíblia e ler mais um pouquinho. Ah, eu que tenho que passar, né? Tiago, né? Cadê o Tiago? Tiago, eu citei você? Não, tem o Betim, tem o Tiago ali, tem o Carreiras. Hoje tem 3 Tiagos na igreja, né? Essa igreja é interessante, né? A gente fala Tiago, 4, né? A gente fala Tiago, olha uns 5 assim para nós, né? Oi. Johnson. Então, algum Tiago lê para mim aí. Tiago 3, de 8 a 12. Qualquer um deles, pode ir lá. Vai lá, Tiagão. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu leio um texto desse, eu só tenho uma reação. Ai! Como dói.
Não sei se isso já aconteceu com você. Você está ouvindo um louvor no carro, né? Aí, de repente, alguém te dá uma fechada, aquele louvor acaba com uma palavra que você diz assim. Vai com Deus, né? Esse texto é muito forte, porque é a mesma boca que fala uma coisa pode falar outra. Está com você ainda o microfone, Tiago? Está com quem? Vai lá, vai, Leandro, lê você. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Precisa explicar? É autoexplicativo. Esse é o retrato do falar do ser humano. Nós somos assim. A garganta é sepulcro aberto, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Ah, mas é só palavrão? Nós vamos ver que não. Palavrão é só mais um. Olha a aula da semana passada. Tá? Quem está com o microfone, lê mais um aí. Olha como as coisas vão se desdobrando. Vai lá, Silvia. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Agora uma palavra para os jovens. Uma palavra para os jovens, ela é importante. A roda de conversa, às vezes, numa escola, ela te leva a isso aqui, ó. Seja de meninos ou meninas. Eu fiz faculdade de letras. Na minha sala tinham 2 meninos e 38 meninas. Isso foi lá nos anos 80. Eu me formei em 89. Alguns falavam na época, ô Ion, você é sortudo. Eu falei, não. Mas eu sei de uma coisa, as coisas que eu ouvia dentro de sala de aula, eu não ouvi de meninos muitas vezes. E aí eu ficava vermelho, obviamente. Aí eu lembro de uma menina, eu lembro, nunca me esqueci o nome dela, Sônia, ela disse assim, ô Ion, desculpa, a gente esquece que às vezes você está aqui. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque não é só o palavrão em si, a palavra inadequada em si. Mas olha o que o texto diz, a prostituição, impureza, cobiça, nem se nomeia entre vós. Como convém a santos. O que convém a santos é o contrário. O Senhor não se agrada disso. E às vezes eu vejo meninos, por exemplo, contar vantagem do que fez, ou que deixou de fazer, com a namorada, ou coisa assim, com a menina. E se você escutar um pouquinho dessas músicas que a gente tem ouvido, os breganejos que a gente está ouvindo aqui, a coisa é pesada. Ela é carregada de uma maldade assim, espiritual forte, porque é isso aqui o tempo todo. É traição, é prostituição, enfim, eu não tenho coragem nem de dizer aqui. Se não tivesse sido transmitido, a gente faria uma roda que rasgaria o verbo. Mas é o tempo todo isso. A frase do Otávio Paz, ela é muito feliz. Quando uma sociedade se corrompe, o primeiro sintoma, a primeira gangrena é a linguística. Nós temos visto isso cada vez mais. Claro que isso é histórico, vem desde que as caravelas chegaram aqui, e na humanidade desde o pecado lá de Adão, isso vem. Vamos sair de um pouquinho, Cris? Eu quis extrapolar mais um pouquinho. Tá com o microfone? Está com quem? Lê, Flor, para mim? Pode ler. Olha isso aqui. Em tudo que vos tenho dito, andai apercebidos do nome de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Isso aqui é palavrão? Nomes de outros deuses, nem vos lembreis, nem se ouça de vossa boca. Quantos crentes têm cantado música ligadas a coisas afro ou de outros credos religiosos?
Nós falamos certas coisas. Nome de outros deuses nem se ouça da vossa boca. Uma questão de respeito aqui, eu vou poupar alguns exemplos. Mas nós temos que tomar cuidado. O Senhor não nos chamou disso. Fala, Marcão. Microfone, Marcão. Obrigado. Carros com nomes de deuses. Carros, né? A gente não pode falar, né? Melhor não, de acordo com o que está escrito aí, né? Não, mas não é só isso, não. Eu ia dar exemplos, né? Eu tenho uma biblioteca ali em cima, um setor chamado só veneno, né? A gente usa para pesquisa. E eu escrevo 1 João 5,20, isto é veneno. Mas às vezes a gente tem que olhar. Pode falar. Tem um que começa com K. Ah, tá bom. E, Ion, se me permite, quando você fala, manda aquela pessoa para aquele lugar, né, falar um palavrão, mas pensando nisso também, né, nesse versículo, quando você manda a pessoa para o inferno, vai para o inferno, não aguento mais você. Né, também é uma palavra muito forte. Ô, Laura, o Senhor não nos chamou a pregar evangelho? Tirar do inferno, e aí a gente manda, né? Jesus te ama, né? Olha, vai com Deus. Vai para os quintos, né? Mas é por isso que eu estou falando, eu estou saindo do escopo o palavrão aqui. O palavrão, ele é imbuído de imoralidade. Nós falamos aqui, tem muito a ver com a aula passada. Mas há outras práticas também. Nós precisamos tomar cuidado. Ion, Oi, Luiz. Eu queria citar também uma outra coisa, né? O mundo corporativo hoje em dia, ele chega e joga na nossa cara, até em livrarias, livros com palavrões na cara, assim. E isso nas redes sociais é moda, né? Então essa molecada, essa juventude vê isso e fala, opa, eu vou ser F mesmo, né? Como camiseta, aparece por aí. Camiseta, boné. Né? O Betinho lá. O outro Tiago, que não é o Tiago, mas é o outro Tiago, que não é o Tiago que está na sala de som. Pastor, o pagode, o samba, né? Ele vem da cultura do candomblé. E aí por isso que ele chega, né? A minha pergunta é tipo assim, existem letras e letras, mas a gente vê também que os cantores, eles têm essa cultura já do candomblé, desse zumbanda e tal. E aí como que divide isso? Né? Qual que é o sentido? Você pode curtir aquela música, ou só de você curtir o samba ou o pagode nesse sentido, você também já está adorando esses deuses? Eu vou abrir um parênteses. O que é música? Música é melodia, harmonia, ritmo e letra se houver. O que tem acontecido? Ritmo, harmonia, melodia, se der tempo, letra, qualquer coisa. Eu, Ion Morato Ferreira da Costa, RG 13046-876, dígito 9. Se você for para a África hoje, ver um louvor na África, talvez você se escandalize. Se você for para os Estados Unidos, se for para Nova Guiné, se você for para a China. Então, eu creio na música como uma criação divina. É verdade que há certas melodias que elas estão atreladas, talvez, no seu embrião, na sua origem, a determinados cultos. Inclusive clássicas, viu? Então a gente tem que tomar cuidado, assim, o que é melodia, o que é harmonia, o que é ritmo e essa ordem. Então quem compôs aquela música? O que estava por trás daquela composição? Isso é importante a gente saber. Tiago, né? Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Eu não quero só sair muito do tema, mas uma hora a gente pode falar sobre isso, a origem da música. A origem de determinadas bandas de música, seja de pagode, de samba. Há sambas que são lindos, maravilhosos, muito bem feitos, né? E há sambas que a gente... Rock, mesma coisa. Tem melodia de rock que é bonita, tem coisa que... Enfim. Então, qual é a mensagem que aquilo quer passar? Eu sempre falo que... Mas há um cântico dos vencedores que eu gosto muito, que diz assim, seja o meu canto... Como é que é a letra? Seja o meu canto...
Para sempre só para te louvar, seja tão somente eternamente para te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que tu é quem nos dás. Né? E por aí vai. Né? Antônio. A Jordânia ia falar, Silvio, Silvia. Vamos lá, gente, vai dar tempo. Vamos ouvir você, porque essa aula é interativa mesmo. Eu só queria falar que não só o samba, o pagode, né, como o próprio pastor falou, o rock, né, tem diversas bandas que são consagradas mesmo ao mal. Se você pegar a tradução, você vai ver que só fala de inferno, de exaltar o mal. Prostituição. Né? E assim, idolatria. bandas famosíssimas, bandas que eu ouvia antes, que hoje eu não ouço mais, porque eu sei o peso espiritual e a carga que aquilo pode trazer para a minha vida, que pode me cegar e me tornar resistente ao Espírito Santo, sabe? Então, e até mesmo músicas evangélicas, né? A gente tem que ver a criação, a inspiração mesmo, né? O compromisso do autor. Isso, né? O compromisso. Muitas vezes eu vou ouvir alguma música e deixa eu ver a vida da pessoa. Eu vou ler sobre a pessoa, porque eu não quero adorar a outro Deus, eu não quero exaltar outro além do Senhor Jesus. Né? Isso aí. Acho que, depois a Silvia. Vamos falar assim. Silvio, não costumo ouvir música evangélica. Muitas pessoas falam que tem muitas letras bonitas nessas músicas do mundo, mas eu não tenho prazer. Eu, Silvio, falando. Só ouço música evangélica. Isso me... Muito. E outra coisa, eu sei falar inglês, what is your name, how are you, my name is, e muitos números em inglês eu sei, mas música eu não ouço em inglês, porque eu não sei a tradução. Pode ser evangélica, mas se ela é em inglês eu não ouço, porque eu não sei a tradução. Eu sempre digo, não fala amém para o que você não entendeu. Antônio, eu sei que tinha mais gente com a mão levantada, depois a Fê. Pastor, até uma dúvida. Eu li certa vez num livro, não encontrei mais em nenhuma citação dessa fundamentação, que ali está falando não dá nome a outros deuses. Moloque, né, tinha aquela situação de que as pessoas levavam os filhos para ser sacrificados, queimados, e uma conotação de Moleque seriam esses filhos que eram sacrificados para Moloque. Não sei se tem fundamentação. Eu não tenho essa informação. Isso, mas uma linguagem subreptícia aí meio complicada. Eu creio que não, mas eu posso... Porque, assim... Antônio, quando duas culturas se encontram, elas jamais serão as mesmas, nenhuma nem outra. O português falado no Brasil, ele é nosso. Se você for para Angola, é outro português. Para Portugal, é outro português. Se for para Guiné, é outro português. Se for para Moçambique, é outro português. Né? E por aí vai. Por quê? Aqui você tem uma cultura muito forte, afro, que foram 400 anos de presença escrava no Brasil, de levas de africanos raptados das suas terras e trazidos para cá, e as suas palavras vinham com eles. Por exemplo, se você for para um país lusitano, um português carregado, Portugal, eles não usam a palavra bagunça. Quem fala bagunça? Da onde vem essa palavra? Ela não é da língua portuguesa. O português fala balbúrdia. Bagunça é africano. Bebê. Você tem 2 filhos bebês. Como é que o africano falava? Nenê. Em outros lugares do mundo não é assim. Isso é aqui. Então a palavra tapioca, a palavra moleque, elas são palavras indígenas. Alguns fazem associação. Eu não consigo ver essa associação. Mas talvez eu teria que fazer um estudo mais profundo dessa palavra. Ok? Oi, só um minuto. Tem um carro ali fora que é um Peugeot preto, DQH4387. Ele está disparando alarme. Se for daqui? Identifique-se. Acho que não é daqui. Deve estar na açougue. Fernanda. Então, o mundo está pervertido, está triste de se ver. A gente tem filhos e a gente passa vergonha. Você escuta as músicas, então eles querem pôr o sexo em tudo, coisa que era para ser entre o casal, uma coisa, né, sagrada, dentro do contexto família. Eles colocam nas músicas. E ontem a gente estava vindo de viagem, né, paramos no drive-thru, e aí eles
estavam cantando Pararam parabéns. aonde? Pararam aonde? Drive Tour. Você entendeu, Silvio? Drive Tour. eu não queria falar a palavra, que toda vez que eu falo alguma coisa assim em inglês, eles me corrigem. Não, é que eu quis brincar com o Silvio. E aí nós passamos rapidinho para pedir uma batata e eles estavam, entre eles, cantando parabéns para um funcionário, para uma menina. E a gente até entrou na brincadeira, porque eles pararam de atender a gente para cantar o parabéns para ela. E aí a gente entrou na brincadeira, começamos a cantar do carro também, bater palma, né? Mas a palavra do parabéns foi para um lado tão... que vocês já devem ter ouvido, né? Que eles mudaram o parabéns. Tão horrível que eu já tinha ouvido antes, mas o final foi terrível, que eu fiquei com vergonha, que a minha filha estava no carro, a gente parou de cantar na hora. Ficamos sem graça e ficamos calados e esperamos eles atender, terminar lá e atender a gente. Então, assim, é triste. Pegando todas essas falas nossas aqui de você, tinha mais alguém? Ah, Silvia, perdão. Pode falar, Silvia, aí eu fecho. Desculpa. Tá. Não, voltando um pouquinho sobre a música, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender e fazer um exercício, tanto para nós como para os nossos jovens. Entra um pouco no que a Fernanda está falando também, sobre as letras das músicas, sejam elas cristãs ou não. Eu não sou como o Silvio, que só ouve música evangélica, é uma escolha que ele fez, né? Mas eu acho que nós temos que saber que tipo de música escutar, porque tem muita música boa, que não profana, que não é esse tipo de música imoral. Só que a gente tem uma dificuldade aí para ajudar os nossos filhos na escuta destas músicas, porque eles vão pelo ritmo. Então, se o ritmo está legal, vem a porcaria que vier, eles estão repetindo e ouvindo. Então, assim, tem coisas realmente horrorosas sendo cantadas e as pessoas, os cristãos repetindo, enchendo a sua fonte dessas coisas amargosas, né? E que a gente tem que achar uma saída para isso, para fazer esse exercício, né? Para Cris. Luxa. Eu queria só fazer um comentário diante de todos. Eu queria muito... Você me paga, Marcelo, depois eu explico por quê. Para, eu sou brava, é diferente. Eu queria muito, e eu já falei isso, que viver numa bolha e colocar principalmente meus filhos numa bolha. Eu não consigo. Parabéns na sala de aula. Eu sou professora de projeto de vida e quando falam, tem um aluno que faz parabéns, vai estar fazendo aniversário. Eu sou a primeira a cantar parabéns, mas eu deixo bem claro. Se entrar algum... Porque é muito fácil para eles fazer coisa errada. Gente, aluno é uma coisa assim... Vocês já foram, já sabem. Então, eu falo, só canta parabéns e a gente faz uma bagunça. Se não tiver. Aí eu já fico fiscalizando. Mas, é absurdo. Eu estou fiscalizando meninos que têm 3 metros de altura. Então, assim, eles sabem, se quiser fazer bagunça, é bagunça bem feita. Então, assim, a gente tem que fiscalizar sobre música. Eu não consigo só escutar música evangélica. Não consigo. E a gente está no meio que eu preciso saber o que ele está indo. Até a Isa deu um exemplo uma vez na aula sobre a música do Chorão. A gente traduziu a música. O Chorão, até me arrepia, ele estava pedindo sobre Deus. Ele estava... querendo, ele estava implorando sobre Deus na vida dele. A gente precisa saber. Eu não digo que a gente tem que comprar... a Marcela até brinca que pagode é pagode, né? Então, assim, a gente precisa ir atrás, precisa saber. Você que tem filho, você precisa saber. E eu lembro uma vez que o Lucas estava num parque de pular, que os meninos gostam, a gente sempre leva. Aí, uma vez eu falei, mãe, você já ouviu essa música? Era uma música em inglês. Eu tenho muita dificuldade em traduzir coisas de inglês, porque eu acho muito difícil. Aí eu falei assim, mãe, olha essa letra. Então, assim, você vê que ele parou de pular, que ele pensou e falou, eu não vou cantar isso. Então, quando ele fala isso, não que seja alguma coisa em nosso mérito, não é, mas é um investimento. Então, se eu não soubesse, se eu não tivesse nesse meio, não quiser, ele não ia saber nem falar. Então, a gente precisa levantar a mão e falar, ó, isso não vai cantar. Ah, por quê, professor? Foi a aula minha. Quem manda aqui na minha aula sou eu. E você não vai cantar esse parabéns. Se você quiser, é o meu parabéns. Aí eles estão doidos para fazer bagunça, eles aceitam. Então, uma menina, uma vez, veio falar comigo sobre música. Eu posso ir no Detal? Você pode ir onde você quiser. Quem que vai estar lá? Aí, eu não posso citar nomes, né? Não? Não.
Tem uma cantora do Detal, que agora é um álbum novo dela, que ela fala só de sangue, de sangue, de sangue, de sangue. Ah, professora, é só vermelho. Eu falei, não é só vermelho. Você quer ir por causa do outro? Mas vai só no show do cara. Quando você for comprar um ingresso de R$1.000, você está comprando para ela e para ele. Eu não iria. Você é que sabe. Então, assim, a gente precisa disso, né? Então, eu queria deixar bem claro que a gente precisa se impor. Não grosseiramente, mas com amor. Gente, deixa eu só amarrar aqui. Eu preciso finalizar a aula. Eu tenho aí pelo meu relógio, daqui a pouco vai bater o sino. 7 minutos. Tem mais? Ah, então tá bom. Alguém queria falar mais alguma coisa? Márcia? Ixi, vamos lá. Gente, vocês têm 1 minuto. Eu queria só levantar a questão que, assim, algumas palavras como bobo, imbecil, burro... Eu vou falar disso. Dentro de um contexto ofensivo, elas são injúrias, são crime. Sim, sim. E algumas palavras a gente vem usando porque, mesmo nós crentes, já não sabemos mais expor as nossas dores para o Senhor. Então, a gente usa muito palavrão e é aceito porque é catártico. Porque eu consigo expressar minha dor, a minha raiva, e aquilo me faz bem. Então, eu acho que a gente, como cristão, mais do que nunca tem que entender a intencionalidade das nossas palavras. E nós também precisamos produzir coisas boas, música boa, incentivar que dentro da igreja haja, sim, teatro. Acessível também, viu? Haja teatro, haja ministração, haja muitas coisas que a gente busca no mundo, porque aqui na igreja também a gente é cheio de tabu, e cheio de pode e não pode. Então, a gente precisa ter essa intencionalidade inteligente de conseguir saber o que a gente quer ou não dizer, porque nós somos veículos do Senhor. Mas a gente também, como crente, precisa assumir a responsabilidade de produzir coisa boa para ter opção, porque a gente também, muitas vezes, corre por falta de opção. Alternativas boas. Fábio, rapidinho. E depois aqui o Ricardo, e depois, só a hora que acabar a aula, por favor. Não, na verdade, o que eu queria falar a respeito de música, né? Eu também, assim como a maioria das pessoas, a gente não ouve só música de crente, música gospel, né? A gente ouve músicas seculares, né? Mas, por exemplo, eu gosto muito de rock, né? Então, falando a respeito do rock, né? Você vê assim as maiores bandas de rock, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Como, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? AC/DC, né? Você tem uma música chamada Highway to Hell, né? Você tem a música chamada Hell's Bells, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado. Eu confesso que quando essa música já toca no rádio, eu já mudo, porque já fere os ouvidos, né? Então, assim, às vezes é complicado. Por exemplo, Ozzy Osbourne, né? Tem uma música que eu acho uma música, assim, muito legal de se ouvir, Mr. Crowley. Mas eu não vou cantar essa música, entendeu? Até porque espero que você saiba a história de quem foi a Lester Crowley. Até o próprio guitarrista do Led Zeppelin era um cara que curtia as ideias do Crowley, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com essas coisas, né? E são bandas que venderam muitos discos, né? Então tá na casa de muitas pessoas, né? Você está falando de bandas que venderam milhões, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Só para pegar uma carona, Laura, me permita, querida irmã, que você falou do Papo Inferno. O pastor Amado aqui já falou isso várias vezes em várias pregações. Mandar alguém para o inferno? Mas eu não concluí. Ah, que susto. É que você deixou bem claro, e a primeira vez isso ecoa faz tempo já que você disse isso, mas ficou gravado o quão sério é isso. Isso é um homicídio. Você está matando a pessoa e não salvando. Obrigado. Gente, tudo isso que vocês falaram, pegar aí um pouco que o Fabinho falou, foi levantada a questão de música, né? A gente pode fazer uma aula sobre música. Passa o microfone lá para ele. Daqui a pouco eu arredondo. Então, gente, eu estava aqui pensando nas coisas que eu estou ouvindo, né? Que a gente está ouvindo. É só não esquecer que somos adoradores.
Isso aí. Tudo que a gente ouve, tudo que sai. Quando a gente ouve uma música em casa, algum vizinho está ouvindo também. Quando a gente está numa roda de amigos, cantando uma música, tem alguém ouvindo, a gente está... Às vezes a gente prega, a gente fala de Jesus sem falar. É cantando a música, é ouvindo a música em casa, é falando uma palavra que não é exatamente a Bíblia, mas a gente está ali falando sobre Jesus. O tempo inteiro somos adoradores. O Senhor está vendo isso e Ele recebe o que a gente está fazendo. É só, acho que assim, é não esquecer disso. E aí a gente vai ler, vai ouvir, vai orar, e o Espírito Santo vai falar no coração de cada um. Isso aí. A palavra de Deus nos diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Né? Então eu não vou dirigir carro porque carro não tem na Bíblia. Eu não vou jogar bola porque bola não tem na Bíblia. Gente, desculpa, né? A gente tem que entender assim que tudo que eu fizer, o apóstolo Paulo foi inspirado para dizer isso para nós. O apóstolo Paulo foi inspirado para dizer isso para nós. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Se fosse assim, a minha formação é letras, eu jamais teria lido Machado de Assis, não teria lido Drummond, tantos outros autores aí que eu li. Né? Nelson Carneiro. Gente, eu li muita coisa. E a gente tem que ler. Isso para a gente pensar que isso traz bagagem, isso traz informação para nós aqui. Eu vou tentar concluir em 5 minutos, mas quem sabe uma hora, a gente não faz uma aula sobre música. E não é música, vamos chamar um músico aqui, não. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, o que a Bíblia vai dizer sobre ritmos. Então, leia o Salmo 150. O louvor hebraico não tem nada a ver com o louvor reformado, gente, vocês me desculpem. São coisas totalmente diferentes. O judeu, ele dança. Salmo 150 fala em dança. Então ele pula, tem adufo, tem tambor, ele tem a harpa, ele tem vários instrumentos. Então qual é o ritmo? Gente, a música é uma criação divina. Deus deu a pessoas inteligências. Então não vou voar naquele avião porque o piloto não é crente. Espera um pouquinho, gente. O Senhor guarda o piloto lá. Nós temos às vezes a mania de rotular as pessoas. Eu fui encontrar 2 amigos, foi aniversário deles, eu passei aqui na igreja, peguei 2 mais com carpinteiros. Um não tem fé nenhuma, se diz ateu. O outro se diz de religião afro. Gente, amigo de infância. Beijei o rosto dele, falei, Jesus te ama. E dei o livro para ele. Tenho um carinho muito grande por ele. Porque ele é disso, então, gente, é o contrário. Nós temos que amar. Deu para entender? Isso é importante. Então, assim, o que falta às vezes no meio cristão é alternativa. Peraí, o que eu estou criando? E alternativa acessível, financeiramente acessível também. Porque tem muita gente que eu queria trazer aqui, que não dá para trazer, a gente não tem condições. É isso, deixa eu voltar aqui e a gente encerra. E nesse combo aí, tá? Neste combo todo aí, eu preciso entender algumas coisas. Às vezes a língua fala maldição. Não é só palavrão. Eu amaldiçoo a vida de alguém. Exemplo, Laura falou, vai para o inferno. Isso é uma maldição. Como a Márcia colocou aqui. Muito obrigado, viu, Leandro? Deus te abençoe, irmão. Como a Márcia colocou aqui. Às vezes eu chamo a pessoa de retardado, imbecil, bipolar. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Você não pode falar isso. Isso é ofensivo. Você é um idiota. É down, eu já escutei isso. Isso é maldição. E isso às vezes é crime. Tomar o nome do Senhor em vão. Essa é uma luta assim que a gente vê às vezes dentro de casa. Ai meu Deus, peraí, por que você está falando isso? Na cultura norte-americana, o tomar o nome de Deus ou de Jesus em vão é pior do que falar um palavrão. Você vê isso muito em filme. Tá? Eu vou colocar entre aspas, sic, S-I-C, segundo a informação citada. Jesus Christ, eles não falam isso numa situação de perigo? Oh my goodness. Por que eles estão mudando o nome de Deus? Para não tomar o nome de Deus em vão, eles fazem umas variantes. Oi? Não, em vão. Em vão. Quando é em vão, não. Clamar numa situação... Sim.
Não, é diferente. Vão dizer que você viu um acidente na rua, Silvio. Um cara lá caiu, tem um corpo estendido, você falou, meu Deus, tem misericórdia. Pronto, você fez uma oração meteórica de Neemias ali. Você clamou. É diferente, né? De você bate o dedo e você falou, meu Deus. Aí é diferente. Por que você falou? Diferente. São coisas diferentes. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui. Porque faz parte do combo. E em português é diferente. Como o americano muda o nome de Deus, em português eu ponho, por exemplo, um Z, né? Vou citar, gente, porque, tá? Entre aspas, mais uma vez. Putz. Gente, desculpa, o que você falou não é isso. Claro, está tentando disfarçar o que falaria. Tudo bem? Vamos para frente. Vamos terminar a aula? Menção a outros deuses. Está no combo aí. Diminuir o próximo. Bullying também é feito com palavras. Guarda isso. Diminuir o outro. Às vezes eu quero diminuir o outro para eu me sobressair. Isso é incompetência. Então, se eu não tenho capacidade de ser o que eu deveria ser, então eu vou diminuir o outro. Quem sabe eu vou me sobressair. Isso é feito com palavras. Algumas considerações. Olha aqui. Primeira, brasileiro lê pouco. Somos dos últimos no ranking mundial de leitura. O Brasil está em, se eu não me engano, antepenúltimo no ranking mundial de leitura. Temos matado nossa língua. Há uma rede de mercados aí, né, estrangeira, que está tentando corrigir a pronúncia do mercado, assassinando a minha língua. Presta atenção. Fala isso não. Quer corrigir a pronúncia, mas assassinando a minha língua, com 2 erros de português. Basta a lei que está lá. Depois você me... Ô, Ion, qual que é o erro? Eu te explico. Abreviamos, atualizamos, encurtamos e fragmentamos a nossa língua. Está cada vez mais multifacetado a língua portuguesa. A gente vai fazendo assim. E guardem, isso aqui é demais. Eu lembro de um professor, eu não lembro se era de cursinho, falando da Bíblia. Gente, a Bíblia é demais. E eu vou falar como alguém da área. A minha primeira formação é letras, linguagem. Você quer aprender a falar bem? Leia a sua Bíblia, versão Almeida atualizada. A gente critica João Ferreira de Almeida, mas pega uma Bíblia na linguagem de hoje, ela não é a Bíblia que eu conheço. Falando do ponto de vista estético, língua portuguesa, é muito bem feito. Tem lá suas variações, claro, mas o João Ferreira de Almeida fez um trabalho bem feito. Tem outras versões, trinitariana, melhores textos. Qual que você usa, Marcos? Melhores textos? Corrigida Fiel, também é muito boa, mas tem um português bem feito. Não é fácil traduzir, gente. Eu conheço tradutores, sou formado em tradução. É muito difícil traduzir. Tem palavras que são impossíveis traduzir. Então, há um trabalho... um exemplo que eu sempre dei. João Ferreira de Almeida traduzir a palavra logos por verbo, ele foi muito feliz. Porque a palavra logos, em grego, é masculina. Imagina se ele põe palavra. Que literalmente significa palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ah, então a palavra é feminina. Ixi, isso dá um rolo. Então ele pôs verbo. Matou o problema. Agora, quem lê a Bíblia não só enriquece a vida espiritual, sem dúvida, gente. É Deus falando comigo. Mas a Bíblia também nos ensina a falar melhor. Eu lembro de uma professora de linguística perguntar, o que é acepção? Nenhum aluno sabia, né, fazer uma asepsia. Eu falei, não, fazer distinção. Ela, como é que você sabe? Eu falei, está na Bíblia. Eu aprendi na Bíblia, gente, na aula de escola dominical. Lembre-se, para a gente terminar, 2 frases que eu queria deixar aqui. Deus criou o mundo pela sua palavra. Na verdade, são 3 frases. Alguma dúvida? Deus usou a palavra para criar. A palavra tem peso? Tem. Muita. Só que o Senhor Jesus sustenta o universo também pela sua palavra. Recentemente, nós vamos ter um sermão sobre isso aqui, a glória de Deus. Eu falei do James Webb e do Hubble, né, que... Obrigado, viu, Leandro? Lançaram lá num ponto escuro, começaram a captar imagens de galáxias e planetas que o homem nunca tinha visto. E o Senhor Jesus, não fui eu que mudei, quem mandou mudar.
E o Senhor Jesus sustenta tudo pela sua palavra. Tudo que está lá. Então, ele, Jesus, se encarnou como palavra. Jesus se encarnou como verbo. E eu pergunto, a palavra tem peso? Então essa aula, ela é exaltação à palavra com P minúsculo, mas em primeiro lugar a palavra com P maiúsculo. Deus vivo ama e zela pela sua palavra, por tudo que ele disse. E pela sua palavra com P maiúsculo, que é Jesus. Há dois conceitos gregos de palavra, rema e logos. Imagina logos como grande arsenal e rema como um que você pega daquele arsenal para usar. E eu chamaria de palavra com P minúsculo e palavra com P maiúsculo. O Senhor Jesus zela pela sua palavra. Então, quando nós vamos pronunciar, o quanto de Jesus eu estou pronunciando. Aí ele falou que somos adoradores. O quanto de Jesus a minha boca faz adorar. Então, o que você ouve, o que você lê, o Senhor Jesus te colocou a cruz, o seu sangue como presente para você. Leia com filtro cristão. O que você ouve. Guarda isso para você. O Senhor Jesus deseja ser exaltado pela sua palavra. Porque Ele é a palavra. Que Ele abençoe